Então, hoje, em pleno século XXI, né, com todas as demandas que nós temos, podemos não só nos inspirarmos, como também aprender com esses grandes mestres do passado. Porque, de uma maneira ou de outra, independente do desafio, né, as dificuldades estavam lá, cada um à sua maneira, e cada um teve que lidar de maneira extremamente difícil, em muitos casos, para que o sistema Wing Chun fosse salvaguardado. E assim o foi. Então, isso mostra, por exemplo, quanto mais uma genealogia se estende, no nosso caso, por exemplo, você pertence à 11ª geração, eu pertenço à 10ª, Grão-Mestre Moyat à 9ª e o Patriarca Ipman a 8ª, nós observamos que à medida que essas gerações vão se estendendo, mais casos nós temos e assim mais casos nós temos para aprender como, né, podemos salvaguardar o sistema Wing Chun. No caso do Patriarca Ipman, vemos que ele teve uma vida muito rica. Por quê? Porque, embora ele tenha nascido de uma família privilegiada, do seu ponto de vista social e econômico, ele passou toda uma vida de dificuldades também. Então, ele pôde vivenciar ou viver experiências, né, de dois extremos, o que eu acho algo extremamente especial, né? Então, um privilégio para uma pessoa, né, que pôde, assim, poder explorar o sistema Wing Chun, né, dentro de diferentes adversidades e diferentes condições. O senhor fala muito em salvaguardar. No passado desses ancestrais, houve problemas de invasão de povos, mudança de dinastia, né, mudança de governo. Vendo isso, me parece que nesse período o risco do Wing Chun, dessa arte perecer, era muito maior que hoje em dia, né? O senhor acha que hoje em dia essa arte está preservada? Eu acho que cada geração, como eu havia dito, tem os seus desafios. Se hoje nós estamos vivendo, né, uma situação de maior estabilidade social, né, até mesmo política, nós temos outros desafios, né, pela frente, como, por exemplo, a compreensão do que é um legado. Hoje nós temos dificuldades básicas que nós enfrentamos uma vez que nós, estrangeiros, compomos a maioria dos praticantes de Wing Chun na atualidade. Então tudo isso faz com que o sistema Wing Chun ele passe por novos desafios de salvaguarda, porque poucos compreendem a importância de se preservar um legado, de salvaguardar um legado, como esse termo, Nathaniel, ele é muito usado pela Unesco no sentido de salvaguardar o legado cultural intangível de um povo, né? Então, a partir daí, nós temos uma maneira de compreender como fazê-lo, ou seja, como salvaguardar em cada momento que nós estamos vivendo. E como eu havia dito, cada geração ela tem o seu próprio desafio de salvaguarda. Então, não acredito que nós tenhamos hoje uma facilidade em relação aos nossos ancestrais, porque aquilo que aparentemente parece uma facilidade é um grande desafio hoje, porque as pessoas, elas atentando à questão apenas técnica, ou seja, apenas de conteúdo, elas esquecem que o sistema Wing Chun é um sistema de Kung Fu. E a compreensão dessa noção de Kung Fu, eu acredito que seja uma questão chave para a preservação do sistema Wing Chun.
Dentro desse universo do Kung Fu, essa dimensão Kung Fu, como que, né, os praticantes do Wing Chun, quando se deparam com uma obra como a de Grão-Mestre Moyat, né, nós vemos dentro do mercado da web, né, as informações que eles colocam, a genealogia ou a história, como as pessoas colocam, é vista muito como fofoca, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais como que se deve apreciar esse tipo de obra, como que um praticante deve abordá-la para estudo. Em primeiro lugar, eu vejo que é muito importante que um praticante de Wing Chun estude a genealogia a partir do seu mestre. Por quê? Porque uma genealogia, ela tem a sua legitimidade a partir do momento que ela é passada pelo próprio mestre. Então, infelizmente, hoje, nós temos várias situações onde a genealogia, ela é estudada pela internet, é estudada né, através de revistas, livros, e não diretamente do mestre, né, ou chamado mestre. E muitas vezes até a própria pessoa que é identificada como um mestre tem pouco conhecimento sobre a questão genealógica, né? Então, por isso mesmo que nós vemos hoje uma banalização da genealogia. Você observa muitas pessoas simplesmente incluem o seu próprio nome dentro de uma árvore genealógica sem qualquer tipo de pudor, sem qualquer tipo de parcimônia, simplesmente põe lá, cria, né, uma árvore genealógica no computador e acaba colocando o seu próprio nome lá, né, sem a preocupação de entender. Não estou falando que as pessoas estão fazendo isso de má fé, mas é porque muitas vezes não compreendem a importância e como que isso deveria ser colocado, né? Mas eu acredito que isso seja uma questão até para uma próxima oportunidade, uma vez que essa é uma resposta que eu gostaria de dar de uma maneira mais prolongada. Poderia ser assim, Nathaniel? A gente deixar isso para uma próxima oportunidade? Sim. Eu queria agradecer a todos por nos assistirem e até o próximo Diálogo com Marcelo. Muito obrigado.